Sayonara Ribeiro, sou formada em Filosofia, pós-graduação em Psicopedagogia, trabalhei por muitos anos na educação básica, como professora de 1º ao 5º ano, professora de História. Atualmente trabalho na educação à distância, como professora, tutora, pesquisadora. É uma satisfação estar com vocês neste espaço de enriquecimento profissional e pessoal. É na diversidade de experiências, de valores e de maneira especial da nossa reflexão diante dos diversos conhecimentos teóricos e práticos que nós vamos nos constituindo como docentes. E a disciplina Psicologia foi pensada visando contribuir com essa formação, como a formação de profissionais comprometidos com a busca por uma prática cada vez mais envolvida com a reflexão, buscando reconhecer a educação como um instrumento de transformação social. Nessa disciplina, nós vamos nos lançar no estudo de diferentes escolas psicológicas, buscando compreender seus objetivos, contexto histórico, social e cultural, bem como suas contribuições para o campo da educação. Nossos estudos perpassará pelas escolas psicológicas, behaviorismo, gestalt, psicanálise, humanismo e psicologia genética, culminando nos movimentos educacionais e nas influências que as ideias psicológicas trazem para o nosso cotidiano. O objetivo geral é reconhecer a influência da psicologia nos movimentos escolares que embasam as práticas pedagógicas. Começando o nosso diálogo, eu gostaria de perguntar: quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos a palavra psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. O dito popular não é bem este. O dito diz: de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Mas parece que cabe bem aqui esse dito. As pessoas em geral têm a sua psicologia. Usamos o termo psicologia no nosso cotidiano com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do poder de persuasão dos vendedores, dizemos que ele usa psicologia para vender seu produto. Quando nos referimos a um professor que lida bem com os problemas dos estudantes, falamos que ele usa de psicologia. E quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será que é essa psicologia, a psicologia dos psicólogos? Certamente que não. Essa psicologia usada no cotidiano pelas pessoas, em geral, é denominada de senso comum. É o conhecimento da realidade. Mas nem por isso deixa de ser uma psicologia. O que eu quero dizer é que as pessoas normalmente têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica. O que nos permite, às vezes, explicar ou compreender seus problemas cotidianos do ponto de vista psicológico. Mas é a psicologia científica que pretendemos apresentar a vocês. Por isso, na primeira semana, iniciaremos nossos estudos discutindo a diferença entre conhecimento científico e senso comum. Para além do guia de estudo, é imprescindível a leitura dos 2 textos propostos. Nele, no segundo texto, da Janara Souza, As 7 teses equivocadas sobre o conhecimento científico, reflexões epistemológicas, nós vamos encontrar uma tentativa de elucidar didaticamente a visão pretensiosa que muitas vezes temos do conhecimento científico. Às vezes ele nos é apresentado como aquele que explica a realidade como ela é, produzindo uma verdade absoluta, irrefutável, livre de toda e qualquer ideologia. Da mesma maneira simplista, o conhecimento científico também nos é apresentado como todo conhecimento que pode ser comprovado e testado em laboratório. Diante disso, eu pergunto a vocês: como vamos testar e comprovar a Revolução Francesa em um laboratório? O método das ciências humanas, onde se insere a psicologia, se difere do método das ciências naturais. Tem o mesmo rigor e critérios de validade, mas não pode ser feito da mesma forma. O texto também vai nos chamar a atenção para a neutralidade do pesquisador. Será que ela existe? Onde se coloca a ideologia, as experiências e o contexto social do sujeito no momento da escolha do objeto de pesquisa,
ou no momento de elaborar o relatório da mesma. O que queremos chamar a atenção é que não há conhecimento científico puro e descontextualizado, como nos diz Pedro Demo. Portanto, há uma estreita relação entre senso comum e conhecimento científico. É no cotidiano que a vida flui. Agora, nesse momento, estamos assistindo uma videoaula, insistindo para prestar atenção nela. Pensando no programa que eu quero assistir na TV, ou no compromisso que marquei com alguém que desejo muito encontrar. Enquanto isso, fazemos um lanche, ou sentimos sono, ou temos uma grande ideia. Todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos. Já a ciência, ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano, a partir de um estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela, mas afastamos-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real, e afastam-se porque a ciência abstrai a realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. E é o que pretendemos fazer aqui nessa disciplina. Todos nós, estudantes, psicólogos, filósofos, físicos, artistas, operários, vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e as suas teorias. O que nos propomos, então, é que ao nos apropriarmos do conhecimento psicológico para nos ajudar a pensar a realidade educacional, nos permitindo questionar paradigmas existentes e enraizados que às vezes impedem que a escola proporcione um desenvolvimento integral da pessoa humana. Portanto, caros cursistas, esperamos que as discussões no fórum ocorram de forma bastante dialética. O objetivo de um fórum de discussão é promover o diálogo a partir de um referencial teórico. O que vamos valorizar no fórum e nos fóruns que ocorrerão durante as 4 semanas de disciplina? A presença efetiva nos debates, de forma que não basta fazer uma postagem e considerar a atividade realizada. A leitura e o estudo do texto indicado. Os cursistas que conhecem as temáticas suscitadas pelos textos demonstram isso através do conteúdo de seus registros e da capacidade de analisá-los criticamente. Assim, a questão que vamos avaliar não é quantos registros foram feitos, mas o que dizem esses registros. A interlocução com os colegas de grupo ou de turma é imprescindível. A nossa preocupação não deve ser acessar o AVA para responder as questões que encabeçam o fórum, como se fosse um questionário. O fórum é a nossa sala de aula e não estamos sozinhos. O diálogo precisa acontecer. Articular as teorias do material didático de estudo com outras leituras que vocês poderão buscar em outras fontes, indicação de exemplos, imagens e outros recursos, sempre referenciando o material utilizado. No primeiro fórum de discussão, a qual me refiro nessa semana, teremos as seguintes questões. Como se caracteriza o conhecimento científico? É comum o uso da psicologia do senso comum no nosso dia a dia? De que maneira podemos confirmar essa afirmação? Aqui eu abro um parênteses, por exemplo, como quando uma dona de casa está fervendo uma água para fazer o seu café. O tempo de ebulição da água, a quantidade de produto que ela vai usar para ter um café de qualidade, tudo isso é senso comum? É conhecimento científico? Até onde um está relacionado com o outro? Como diferenciar a psicologia do senso comum da psicologia científica? A partir das 7 teses equivocadas do segundo texto a qual me referi anteriormente, a que conclusão podemos chegar em relação à validade do conhecimento científico? Aqui temos um quadro que nos mostra a diferença e, ao mesmo tempo, a aproximação, a convergência entre senso comum e conhecimento científico. O senso comum é um conhecimento subjetivo, enquanto o conhecimento científico é objetivo. Ele é obtido através do imediato, do que acontece no imediatismo, e o outro é resultado de questionamentos e investigações. O senso comum é ditado pelas circunstâncias, de acordo com o que está acontecendo.
E o conhecimento científico busca leis gerais que regulam os objetos e suas especificidades. O senso comum observa fatos e acontecimentos. O conhecimento científico observa problemas e obstáculos. O senso comum é obtido pelas observações realizadas pelos sentidos, enquanto o conhecimento científico tem um método rigoroso para observação, experimentação e verificação dos fatos. O senso comum é um saber não sistematizado, enquanto o conhecimento científico, muitas das vezes, nem sempre, é quantitativo, busca medidas, padrões, critérios de avaliação, comparação para coisas que parecem ser diferentes. Neste caso, nós podemos abrir um parênteses para as ciências psicológicas que nem sempre trabalham com dados quantitativos. O senso comum é permeado por opiniões, emoções, valores, crenças, enquanto o científico é permeado pela razão. O senso comum manifesta-se através dos ditos populares, das crenças do povo para guiar o homem na sua vida cotidiana. O conhecimento científico manifesta-se pela linguagem científica, matemática, química, física, astronomia, sociologia, psicologia. Paralelo a essas discussões, vamos também prosseguir conhecendo a evolução da psicologia científica, da sua origem até os seus primórdios até hoje, a partir de dois movimentos antagônicos que a constituíram, o estruturalismo e o funcionalismo. O estruturalismo é o estudo das estruturas da mente que buscava mais o conhecimento do que a prática. Ele vai influenciar as ideias behavioristas, que nós vamos ver as escolas psicológicas mais à frente. Já o funcionalismo é o estudo das funções que essas estruturas exercem, aplicação prática do conhecimento psicológico. Influenciou diversas áreas, pois se preocupa com o estudo de todas as estruturas. Segundo essa concepção, a função da mente é dirigir o comportamento, conduzir o homem à adaptação ao meio que ele vive. Daí se origina a psicologia aplicada à educação. Também se tornou a base da Gestalt, como veremos mais à frente. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da igreja foram questionados. O mundo se moveu, a racionalidade do homem apareceu como a grande possibilidade de construção do conhecimento. A própria filosofia adaptou-se aos novos tempos, com o surgimento do positivismo de Comte, que postulava a necessidade de um maior rigor científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas. Desta forma, passou a propor o método da ciência natural, a física, como modelo de construção do conhecimento. Outra contribuição muito importante nos primórdios da psicologia científica é de Wundt, que, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, fundou o primeiro laboratório para realizar experimentos na área da psicofisiologia. Por esse fato e por sua extensa produção nesta área, ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. Wundt desenvolve a concepção do paralelismo psicofísico, segundo o qual os fenômenos mentais correspondem aos fenômenos orgânicos. O que significa isso? Um exemplo. Uma picada de agulha na pele de uma pessoa tem uma correspondência na mente desse mesmo indivíduo. Para explorar a mente ou a consciência dos indivíduos, ele criou um método denominado introspeccionismo. A psicologia ganhou, então, status de ciências, isso a partir do momento que se libertou da filosofia. Neste quadro, nós temos aqui as fases pelo qual passou a psicologia. É considerada a primeira fase a psicologia filosófica, da antiguidade até a segunda metade do século XIX, que tinha como objeto de estudo a alma, usando o método racional. A psicologia científica, de 1879, com a fundação do primeiro laboratório, como dizia antes, que vai focar na consciência como objeto de estudo através do método de introspecção fundado e criado por Wundt. E as psicologias do século XX, behaviorismo, gestalt, psicanálise e outras que nós veremos também mais à frente, que tem como método a experimentação e associação livre da psicanálise. Para sistematizar os estudos sobre estruturalismo, funcionalismo, inatismo e ambientalismo,
será proposto como tarefa uma produção de texto, onde vocês terão oportunidade de organizar os conhecimentos adquiridos, buscar também em outras fontes e já ir pensando como se evidenciam essas concepções no contexto escolar. Nesse momento, o convite é para que vocês sistematizem as ideias, elaborando um texto, descrevendo as teorias inatistas e ambientalista e também os dois movimentos, o estruturalismo e funcionalismo. Este texto, caros cursistas, deve expressar a apropriação do referencial a partir de ideias próprias, que nós chamamos de autoria. Sigam as instruções para citação e referência. Bons estudos é o que eu desejo para vocês essa semana. E na próxima semana vamos aprofundar um pouco nas escolas psicológicas, com vistas a já ir percebendo as suas interfaces com a educação. Espero vocês!